Existe um lugar no sertão pernambucano onde os relógios param. Um vilarejo chamado Pedra Moura, onde o sol queima mais que o normal e onde as pessoas evitam pronunciar certos nomes depois que escurece. Mas tem algo que o povo não consegue evitar. É contar a história da mulher que fez um pacto tão terrível que até hoje ninguém sabe se ela salvou o amor dela ou se condenou a alma de todos que viviam ali. E o mais assustador, ela conseguiu o que queria. Tudo começou com um casamento que ninguém entendia. Dona Efigênia Machado era jovem, bonita, cheia de vida. Tinha apenas 22 anos quando se casou com o coronel Antônio Machado, homem 20 anos mais velho, calado, de olhar pesado e dono de um segredo que ninguém conhecia. O casarão dos Machado ficava na entrada do vilarejo. Uma construção grande, feita de taipa e madeira de lei, com um terreiro amplo cercado por árvores que nunca davam frutos. A casa tinha algo de estranho. Uma sensação pesada pairava sobre aquelas paredes, como se o ar ali fosse mais denso, mais difícil de respirar. Diziam que o coronel tinha algo escondido naquele casarão, algo que ninguém podia ver. Um cômodo trancado no fundo da casa, onde nem Efigênia tinha permissão de entrar. Quando perguntavam sobre aquele quarto, o coronel apenas sorria e mudava de assunto. Mas nas noites de lua cheia, alguns vizinhos juravam ouvir sons vindos dali. Sussurros, arranhões na madeira e, às vezes, um choro abafado que não parecia humano. Mas Efigênia amava aquele homem com uma intensidade que assustava até as mulheres mais velhas do vilarejo. Era o tipo de amor que não aceita despedida, o tipo de amor que não respeita fronteiras. Ela o seguia com os olhos por onde ele passava, falava dele com uma devoção que beirava a adoração, e todos os dias, sem falta, preparava a mesa como se estivesse recebendo um rei. O coronel, por sua vez, era um homem de poucas palavras. Tratava Efigênia com carinho, mas havia sempre uma distância nele, como se parte dele estivesse em outro lugar. Ele saía frequentemente, lidava com negócios que ninguém sabia exatamente quais eram, e voltava sempre tarde da noite, coberto de poeira da estrada. Até que uma noite de setembro, o coronel saiu para resolver um negócio e nunca mais voltou. Foi o filho do vaqueiro quem encontrou o cavalo dele solto na estrada, perto do riacho seco que cortava a propriedade. O animal estava nervoso, suado, com as rédeas cortadas de forma estranha, como se tivessem sido dilaceradas por algo afiado. No chão, marcas de luta, terra revirada, sangue seco nas pedras. Mas o corpo do coronel nunca apareceu. Organizaram buscas, vasculharam cada canto da região. Desceram até as furnas, exploraram as grotas, procuraram em cada sombra do sertão. Nada. Era como se o homem tivesse sido engolido pela terra. Efigênia mandou fazer o caixão mesmo assim. Um caixão bonito, de madeira escura, com puxadores de metal. Vestiu o luto mais negro que encontrou. Fechou todas as janelas da casa, cobriu os espelhos com panos e não deixou ninguém entrar. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Os primeiros sinais apareceram 3 dias após o desaparecimento do coronel. Dona Lourdes, a parteira que morava na casa ao lado, acordou no meio da madrugada com um som perturbador. Era como se alguém estivesse arrastando correntes pelo chão de madeira da casa Machado. O som continuou por horas, sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma intensidade. Na manhã seguinte, ela foi até lá para oferecer ajuda. Bateu na porta diversas vezes, mas ninguém respondeu. Através das frestas da janela, conseguiu ver apenas uma coisa: velas. Dezenas de velas acesas por toda a sala, formando um padrão que ela não conseguia entender. E no centro, Efigênia, ajoelhada no chão, com as mãos abertas como se estivesse recebendo algo invisível. Dona Lourdes sentiu um frio na espinha e voltou para casa sem dizer nada. Nos dias seguintes, outros sinais começaram a aparecer.
O gado do vizinho amanheceu morto, disposto em um círculo perfeito no pasto. 7 vacas, todas com os olhos virados para dentro das órbitas, sem nenhuma marca de violência. O veterinário que veio examinar os animais não soube explicar. Disse apenas que era como se tivessem morrido de susto. As crianças do vilarejo começaram a ter pesadelos, todas com o mesmo sonho. Um homem de terno rasgado, coberto de terra, caminhando pela estrada em direção à Casa Machado. No sonho, o homem batia na porta, 3 vezes. E quando a porta se abria, as crianças acordavam gritando, incapazes de explicar o terror que sentiam. E então começou o sino. Toda a madrugada, exatamente às 3 horas, o sino da capela tocava. 3 badaladas lentas, pesadas, que ecoavam pelo vilarejo inteiro. O padre foi verificar. A corda do sino estava amarrada, impossível de se mover sozinha. Mas mesmo assim, toda noite, às 3 em ponto, o sino tocava, sempre 3 vezes. Foi numa quinta-feira que Dona Lourdes viu Efigênia sair de casa pela primeira vez desde o desaparecimento do marido. Era tarde da noite, quase meia-noite, quando ouviu o rangido do portão da Casa Machado. Efigênia estava descalça, vestindo apenas o vestido preto de luto. Tinha o cabelo solto, caindo pelos ombros, e nos braços carregava uma trouxa embrulhada em pano escuro. Mas o que mais chamou atenção foi o olhar. Os olhos de Efigênia estavam fundos, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. E havia algo naquele olhar, uma determinação, uma obsessão. Ela começou a caminhar pela estrada de terra em direção à parte mais afastada do vilarejo. Dona Lourdes, preocupada, acordou o marido e os dois decidiram seguir de longe, só para garantir que a viúva não fizesse nenhuma loucura. Efigênia caminhava rápido, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Atravessou a ponte de madeira sobre o riacho seco, passou pela propriedade abandonada do velho Jacinto e continuou subindo a trilha íngreme que levava às Furnas de Pedra Oca. As Furnas eram um lugar que as pessoas evitavam, um conjunto de cavernas naturais nas encostas da serra, onde a luz do sol nunca chegava completamente. Diziam que ali era morada de cobras, de morcegos e de coisas piores, coisas que não tinham nome. Mas principalmente era ali que morava seu Romão das Almas. Romão era um homem velho, de idade incerta. Alguns diziam que tinha mais de 80 anos. Outros juravam tê-lo visto há 50 anos com a mesma aparência. Ele vivia sozinho numa das furnas, numa choça feita de madeira e barro, coberta por couros de boi curtidos. Romão não era benzedor comum. Não rezava para curar dor de barriga ou tirar mal-olhado de criança. Romão lidava com o pesado, com o proibido. Conhecia rezas que a igreja tinha esquecido ou tinha escolhido esquecer. Sabia abrir portas que deviam permanecer fechadas. E tinha o dom de trazer de volta quem já tinha cruzado. Mas o preço? O preço era sempre maior do que qualquer um podia imaginar. Dona Lourdes e o marido pararam na entrada da trilha que levava à furna principal. Viram Efigênia desaparecer na escuridão, engolida pela sombra das pedras. E então ficaram ali, esperando, sem saber bem o porquê. 3 horas se passaram. Quando Efigênia finalmente saiu, estava diferente, ainda mais pálida, se é que isso era possível. Tremia da cabeça aos pés, como se tivesse acabado de sair de um rio gelado. E no pescoço, amarrada tão apertada que deixava a pele vermelha, havia uma fita vermelha do tipo que se usa para amarrar santos de promessa. Nas mãos não carregava mais a trouxa, mas tinha algo novo, um pequeno saquinho de couro, pendurado no pulso por um cordão. Quando passou por Dona Lourdes e o marido, que tentaram se esconder atrás das árvores, Efigênia parou. Virou-se devagar, olhou diretamente para eles e sussurrou algo que os fez correr de volta para casa. Ele vai voltar. Eu vou trazer ele de volta.
Naquele momento, bem atrás deles, ecoou a voz de seu Romão, vinda de dentro da furna. Você abriu a porta, moça! Agora não pode mais fechar! Aquela mesma noite foi quando aconteceu o impossível. Por volta das 2 da madrugada, as pessoas foram acordadas por um som que o sertão não ouvia há mais de 2 anos. O som da chuva. Mas não era uma chuva normal. Quando as primeiras gotas começaram a cair, seu Zé do armazém, que tinha saído para prender as galinhas que tinham fugido do galinheiro, sentiu algo errado. A água que caía do céu era fria demais, gelada, e tinha um cheiro de terra molhada, sim, mas terra de um tipo específico, terra que tinha sido revirada, terra de cemitério. A chuva começou fraca, mas em poucos minutos se transformou numa tempestade violenta. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam as janelas, e a água descia com tanta força que em meia hora as ruas viraram rios de lama. E foi no auge da tempestade que aconteceu. Dona Lourdes estava acordada, rezando o terço, pedindo proteção contra aquela chuva estranha, quando ouviu as batidas. 3 batidas, vindas da casa Machado. Toque, toque, toque. Batidas na porta de madeira, pesadas, lentas, com um intervalo de exatamente 3 segundos entre cada uma. Pelo vidro embaçado da janela, ela viu uma figura parada em frente ao portão da casa da viúva. Uma figura alta, usando o que parecia ser um terno. Estava completamente imóvel, como se não sentisse a chuva que caía com violência. A porta da casa Machado se abriu. A luz das velas de dentro iluminou a figura por um instante. E naquele instante, Dona Lourdes viu algo que a fez largar o terço e agarrar o crucifixo pendurado na parede. Era o coronel Antônio Machado, pálido como a cera de vela. Os cabelos grudados na testa, cobertos de terra molhada. O terno, o mesmo terno que usava no dia que desapareceu, estava rasgado em vários lugares, especialmente no peito e nas costas. E os olhos? Os olhos estavam abertos, fixos, sem piscar, mesmo com a chuva batendo direto neles. Efigênia apareceu na porta. E então, algo que ninguém jamais esqueceria. Ela sorriu. Um sorriso de alívio tão profundo que parecia vir de um lugar além da compreensão humana. Eu sabia que você voltaria para mim. Sua voz ecoou pela rua vazia, audível mesmo por cima do barulho da tempestade. O coronel não respondeu. Apenas entrou, e a porta se fechou. Naquele exato momento, todos os cachorros do vilarejo começaram a uivar. Não era um uivo normal de cachorro que vê a lua ou persegue um gato. Era um som de puro terror. Um uivo agudo, desesperado, que durou quase 1 hora inteira. As vacas se jogaram contra as cercas tentando fugir. Os cavalos relincharam e quebraram as cordas que os prendiam. E na capela, o sino começou a tocar sozinho, descontrolado, como se mãos invisíveis puxassem a corda com desespero. Um frio desceu sobre Pedra Moura. Não era o frio da chuva, era outra coisa. Um frio que vinha de dentro, que fazia os ossos doerem, que fazia os dentes baterem incontrolavelmente. Um frio que não era deste mundo. E então, tão de repente quanto começou, a chuva parou. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer tempestade. Efigênia nunca mais foi vista fora de casa. Mas à noite, quem passava pela rua via movimento dentro do casarão. Através das frestas das janelas era possível ver sombras. 2 sombras, uma sentada completamente imóvel, outra circulando ao redor, fazendo movimentos repetitivos, como quem cuida, como quem serve. Dona Lourdes, tomada pela preocupação, tentou visitar Efigênia no 3º dia, após o retorno do coronel. Levou uma panela de caldo de galinha e bateu na porta chamando pela viúva. Ninguém respondeu, mas ela ouviu vozes lá dentro. A voz de Efigênia estava clara, falando baixo, com a ternura de quem conversa com alguém amado. Você quer mais água, meu amor? Deixe eu arrumar seu cabelo. Você está tão bonito como no dia que nos casamos.
Lembra daquele dia? Lembra como dançamos? Vamos dançar de novo, sim. Esta noite vamos dançar. Mas a outra voz era diferente. Não eram palavras, eram sons, sussurros roufenhos, como se viessem de uma garganta cheia de terra, sílabas desconexas, repetidas sem sentido, num ritmo que fazia a cabeça doer de ouvir. Dona Lourdes largou a panela na porta e saiu correndo. Na semana seguinte, o cheiro começou. Era um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, como carne deixada ao sol, mas com algo mais. Algo químico, nauseante, que grudava na garganta e não saía. As moscas chegaram aos milhares. Cobriam as paredes externas da casa Machado numa camada negra e pulsante. O zumbido era tão alto que podia ser ouvido de longe, como se a própria casa estivesse vibrando. Foi quando chamaram seu Romão. Seu Romão demorou 3 dias para aceitar ir até a casa Machado. Quando finalmente concordou, foi com uma condição. Precisava de 3 homens para acompanhá-lo, e todos deviam estar em jejum, sem ter tocado em mulher por pelo menos 7 dias. Conseguiram apenas 2 voluntários, seu Zé do Armazém e Pedro, o filho do ferreiro, um rapaz corajoso de 20 anos que não acreditava em assombrações. Quando chegaram em frente ao casarão, ao meio-dia de uma segunda-feira, o que viram já era o suficiente para fazer 2 deles quererem desistir. A casa parecia estar apodrecendo. A madeira estava escurecida, como se tivesse queimado, mas não havia marcas de fogo. As janelas estavam cobertas por uma substância viscosa que escorria em fios grossos, e o cheiro era insuportável. Seu Romão bateu na porta 3 vezes, pronunciando palavras em latim que nenhum dos homens entendeu. A porta se abriu sozinha, rangendo num som agudo que fez Pedro cobrir os ouvidos. O interior da casa estava completamente coberto de velas. Havia centenas delas, de todos os tamanhos, espalhadas pelo chão, pelas mesas, pelos degraus da escada. A cera tinha escorrido e formado poças no chão de madeira, criando formas estranhas, quase como símbolos. E ali, na sala de jantar, sentado à mesa, estava o coronel Antônio Machado. Estava vestido com o mesmo terno rasgado. Sentado ereto na cadeira, as mãos sobre a mesa, um prato vazio à sua frente. O rosto estava cinza, com manchas esverdeadas nas bochechas. A pele parecia papel molhado, prestes a se desfazer ao toque. E os olhos estavam abertos, fixos em frente, mas completamente opacos, cobertos por uma película branca. E ele sorria, um sorriso largo, impossível, com os lábios rachados, mostrando dentes que estavam começando a amarelar. Efigênia estava ao lado dele, penteando os cabelos do marido com uma escova de prata. Ela também sorria. Cantarolava uma música baixinho, uma melodia sem nome, enquanto passava a escova com cuidado pelos fios de cabelo sujos e emaranhados. Dona Efigênia, seu Romão chamou, a voz firme apesar do que estava vendo. A senhora precisa deixar eu levar ele. Ele não pode ficar aqui, não é certo. Efigênia parou de pentear. Virou-se lentamente para o grupo na entrada. Quando seus olhos encontraram os de Romão, havia algo neles que não era mais totalmente humano. Uma mistura de loucura, desespero e algo mais. Algo antigo e faminto. Levar? Levar para onde? Ele acabou de voltar. Ele prometeu que nunca ia me deixar, e ele voltou. Olha como ele está bonito. Olha como ele me olha. Ele me ama. Ele ainda me ama. Dona Efigênia, isso não é seu marido. Não mais. O que a senhora trouxe de volta... Cale a boca! O grito de Efigênia foi tão alto e tão cheio de raiva que fez as chamas das velas tremularem. Você me disse como fazer. Você me deu as palavras. Você me disse que o amor verdadeiro podia abrir qualquer porta, atravessar qualquer barreira, e eu fiz. Eu o trouxe de volta. E agora ninguém vai me tirar ele de novo. Naquele momento, o coronel se moveu.
Foi apenas uma leve inclinação de cabeça, mas foi o suficiente para fazer seu Zé do armazém vomitar ali mesmo, no chão da entrada. E Pedro, o corajoso Pedro, que não acreditava em assombrações, saiu correndo porta fora, gritando. O movimento não foi natural, foi como se o corpo estivesse sendo puxado por cordas invisíveis, cada parte se movendo de forma independente, sem coordenação. E quando a cabeça terminou de se virar, ficou numa posição que nenhum pescoço vivo conseguiria alcançar, olhando diretamente para trás, para seu Romão. Saiam! A voz de Efigênia estava baixa agora, perigosa. Saiam da minha casa. Saiam e nunca mais voltem. Seu Romão recuou, fazendo o sinal da cruz. Carregou seu Zé do armazém para fora e fechou a porta atrás de si. Na rua, ele se virou para os homens que tinham ficado esperando do lado de fora e disse apenas uma frase: queimem a casa, é a única solução. Queimem tudo. Mas antes de queimar, seu Romão precisava confirmar algo. Precisava ver com os próprios olhos o que tinha acontecido naquela noite de chuva negra. Na madrugada seguinte, ele foi sozinho ao pequeno cemitério de Pedra Moura. Levou uma lamparina, uma pá e um rosário abençoado pelo padre da capital, feito com contas de madeira de aroeira. O cemitério era pequeno, cercado por um muro baixo de pedra. Havia talvez 50 túmulos no total. A maioria simples, marcados apenas por cruzes de madeira. O túmulo do Coronel Machado era diferente. Era o único com uma construção de alvenaria, um pequeno mausoléu com o nome da família gravado na pedra. Quando seu Romão chegou perto, viu algo que confirmou seus piores medos. A porta de ferro do mausoléu estava aberta, não arrombada, aberta de dentro para fora. As dobradiças estavam forçadas do lado interno, como se algo tivesse empurrado com muita força. Com a mão tremendo, Romão entrou no mausoléu. O ar lá dentro era gelado e carregado, difícil de respirar. A luz fraca da lamparina iluminou o interior. O caixão do coronel estava ali, onde deveria estar, mas a tampa estava jogada ao lado, quebrada em várias partes. E o interior do caixão contava uma história de horror. A seda branca que forrava o caixão estava rasgada, marcada com terra e algo mais escuro. As laterais internas de madeira tinham marcas profundas, marcas de unhas, como se alguém tivesse arranhado com desespero tentando sair. Mas o pior eram as marcas do lado externo da tampa do caixão. Quando Romão juntou os pedaços, viu que havia mais arranhões ali também. Arranhões do lado de fora, como se algo tivesse ajudado a abrir por fora enquanto algo tentava sair por dentro. O que quer que Efigênia tenha invocado naquela noite nas furnas não tinha apenas trazido o marido de volta. Tinha aberto um caminho, e algo mais tinha vindo junto. Seu Romão examinou o chão do mausoléu com a lamparina, e então viu algo que o fez cair de joelhos. Pegadas, 2 trilhas de pegadas saindo do caixão e indo em direção à porta. Uma delas era clara, fácil de identificar. Pegadas humanas, do tamanho das botas que o coronel usava. Mas a outra trilha era diferente. Eram marcas estranhas, arrastadas, como se algo tivesse saído se arrastando. E essas marcas não tinham forma definida, mudavam. Às vezes pareciam patas, às vezes pareciam mãos, às vezes não pareciam nada que devesse existir neste mundo. As 2 trilhas levavam para fora do cemitério e seguiam pela estrada de terra, em direção à Casa Machado. O padre de Pedra Moura, Padre Severino, era um homem prático. Tinha vivido 50 anos naquele sertão e já tinha visto muita coisa que a igreja dizia não existir. Quando seu Romão contou o que tinha visto, o padre não perdeu tempo em reunir os homens do vilarejo. Era um domingo. Domingo era o único dia em que todos os homens estavam no vilarejo ao mesmo tempo. Reuniram-se na frente da igreja mais de 30 homens, alguns armados com espingardas, outros com facões e ferramentas de trabalho.
Padre Severino explicou a situação. Não usou meias palavras. Disse que havia algo errado naquela casa, que não era mais um lugar de vida e que precisava ser purificado, com fogo, se necessário. Alguns homens hesitaram. Efigênia, apesar de tudo, era uma mulher sozinha. Uma viúva que tinha perdido o marido. Parecia cruel, mas então Dona Lourdes se levantou e contou o que tinha visto, o que tinha ouvido. E quando ela descreveu a figura sentada à mesa, com aquele sorriso impossível, os últimos hesitantes concordaram. Foi decidido. Dariam uma última chance a Efigênia. Iriam até a casa, explicariam a situação e pediriam que ela saísse. Se ela se recusasse, teriam que fazer o que era necessário. No dia seguinte, ao pôr do sol, o grupo marchou em direção à Casa Machado. O casarão parecia pior do que nunca. Toda a vegetação ao redor tinha secado. As árvores estavam sem folhas, os galhos retorcidos como mãos agarrando o ar. O chão do terreiro estava coberto por uma camada de moscas mortas, centenas delas, formando um tapete negro e crocante que estalava sob os pés. Padre Severino bateu na porta 3 vezes. Efigênia, Efigênia Machado, abra a porta, precisamos conversar. Silêncio. Efigênia, em nome de Deus, abra esta porta. Mais silêncio. E então uma voz. Mas não era a voz de Efigênia, era outra voz, rouca, múltipla, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, todas desafinadas. Vão, embora! Os homens se entreolharam. Padre Severino fez o sinal da cruz e insistiu. Efigênia, não podemos deixar você assim. O que está nesta casa não é seu marido. Você precisa sair. Precisamos acabar com isso. A porta se abriu de repente. Efigênia estava ali, mas mal era reconhecível. Tinha emagrecido tanto que parecia um esqueleto coberto de pele. Os cabelos estavam brancos e caíam em tufos. A pele estava coberta de feridas. E os olhos? Os olhos tinham a mesma opacidade que os do coronel. Mas o pior era o cheiro. Um cheiro de decomposição tão forte que vários homens tiveram que se afastar, sufocados. Ele está dormindo. Efigênia sussurrou, um sorriso demente no rosto. Não acordem ele. Ele precisa descansar. Nós vamos dançar esta noite. Vamos dançar como dançávamos antes. Ele me prometeu. Ele prometeu nunca me deixar. E ele nunca vai. Nunca mais. Foi quando viram atrás dela, na escuridão da sala, algo se movendo. A figura do coronel, se ainda podia ser chamada assim, estava de pé. Mas não estava de pé como uma pessoa normal. Estava inclinada num ângulo errado, como se fosse uma marionete mal pendurada, e se movia em trancos, se arrastando em direção à porta. E atrás dele, na sombra, havia outra coisa, algo maior, algo que não tinha forma definida, algo que parecia feito de escuridão sólida, que se contorcia e pulsava. Os homens recuaram. Efigênia, por favor! Padre Severino tentou mais uma vez, mas sua voz tremia. Deixe-nos ajudar você. Ajudar? Efigênia começou a rir, um riso agudo, histérico, que não parecia sair de uma garganta humana. Ajudar? Vocês querem me tirar dele? Querem me deixar sozinha de novo, mas eu não vou deixar. Eu o trouxe de volta. Ele é meu, para sempre. E então ela fechou a porta com força, o som ecoando como um tiro. Os homens se reuniram, discutiram rapidamente e tomaram a decisão final. Teriam que queimar a casa, com Efigênia e o coronel lá dentro. Prepararam tudo com cuidado, cercaram a casa, despejaram querosene nas paredes, na porta, nas janelas. Padre Severino rezou uma oração de libertação, pedindo perdão pelo que estavam prestes a fazer. E então, seu Zé do armazém riscou o fósforo. As chamas subiram rápido. A madeira seca e velha da casa pegou fogo como papel, e em minutos o casarão inteiro estava envolvido por uma parede de fogo alaranjado que subia para o céu, iluminando o vilarejo inteiro. E foi quando ouviram os gritos.
Não eram gritos de dor, eram gritos de raiva, de ódio, de desespero absoluto. Era a voz de Efigênia gritando palavras que não faziam sentido numa língua que ninguém conhecia. E misturado aos gritos dela havia outros sons, sons guturais, animalescos, que faziam os ouvidos sangrarem de ouvir. Através das janelas, entre as chamas, os homens viram sombras se movendo. Não apenas duas, várias. Sombras de formas impossíveis, se contorcendo, se fundindo, se separando. E então viram algo que ninguém jamais esqueceria. No segundo andar da casa, na janela do quarto principal, apareceram duas figuras, Efigênia e o coronel. Ela o segurava pelos ombros, o rosto encostado no pescoço dele, e estavam dançando lentamente, em círculos, enquanto o fogo consumia tudo ao redor. Ela ainda sorria, aquele sorriso de alívio, de felicidade delirante, como se finalmente tivesse conseguido o que queria, como se nada mais importasse. O coronel, ou o que restava dele, movia-se junto com ela numa dança macabra, os movimentos rígidos e descoordenados, como um boneco sendo manipulado. E então, quando as chamas finalmente alcançaram o segundo andar, os dois desapareceram na fumaça negra que subia para o céu. O último som que se ouviu da Casa Machado, antes dela desabar completamente, foi um grito. Um único grito que parecia vir de várias vozes ao mesmo tempo. Um grito que não era de dor, mas de algo pior. Era um grito de alívio, como se finalmente, depois de todo aquele sofrimento, alguém tivesse sido libertado. Ou preso para sempre. O incêndio durou a noite inteira. Quando o sol nasceu, tudo o que restava da Casa Machado eram escombros fumegantes e cinzas. Os homens permaneceram ali, vigiando, certificando-se de que não havia mais nada vivo naquelas ruínas. Padre Severino benzeu o local. Espalhou água benta sobre as cinzas. Rezou por horas, pedindo que qualquer coisa que tivesse sido invocada naquele lugar fosse mandada de volta para onde veio. Foi durante essa busca nas ruínas que encontraram algo estranho. No centro exato de onde era a sala de jantar, havia um círculo perfeito no chão. As cinzas ao redor tinham sido completamente consumidas, o chão carbonizado e rachado pelo calor. Mas dentro daquele círculo, tudo estava intacto. A madeira não tinha nem queimado. E no centro do círculo havia dois objetos. Uma fita vermelha, a mesma fita que Efigênia tinha amarrado no pescoço na noite em que voltou das furnas. Estava intacta, sem nenhuma marca de fogo, ainda com o nó apertado, como se tivesse acabado de ser amarrada. E ao lado dela, uma aliança de ouro, a aliança de casamento do coronel Machado. Seu Romão pegou os dois objetos com um pano, sem tocá-los diretamente com as mãos. Levou-os de volta para as furnas e os enterrou numa cova profunda, coberta com sal grosso e cercada por cruzes feitas de madeira de aroeira. Mas o que aconteceu na semana seguinte provaria que algumas coisas não podem ser enterradas tão facilmente. No sábado seguinte ao incêndio, Dona Maria, a mulher do ferreiro, estava voltando do riacho onde tinha ido lavar roupa. Era fim de tarde, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de vermelho e laranja. Foi quando ela viu uma mulher caminhando pela estrada. Uma mulher de preto, com um xale cobrindo a cabeça, andando devagar, quase arrastando os pés. Dona Maria não pensou muito sobre isso no começo. Achou que fosse alguma viajante passando pelo vilarejo. Mas quando a mulher passou perto dela, Dona Maria sentiu algo errado, um frio. Aquele mesmo frio que todos tinham sentido na noite da chuva negra. E então, por um breve instante, quando o vento levantou a ponta do xale, ela viu o rosto. Era Efigênia. O mesmo rosto que ela tinha visto no dia do incêndio. Pálido, com os olhos fundos e vazios. Mas havia algo mais. Algo que fez Dona Maria largar a trouxa de roupas e sair correndo. Atrás de Efigênia, a poucos passos, caminhava uma sombra. Não era uma sombra normal, projetada pelo sol.
Era uma sombra que se movia sozinha, que tinha forma própria. Uma figura alta, vestindo o que parecia ser um terno, e essa sombra não tocava o chão. Flutuava a alguns centímetros acima da terra, acompanhando a mulher de preto. Quando Dona Maria olhou de novo, para ter certeza do que estava vendo, não havia ninguém na estrada, apenas o vento soprando a poeira. Mas no chão, onde a mulher tinha passado, havia marcas, pegadas, e as pegadas não eram normais. Estavam queimadas na terra, como se cada passo deixasse uma marca de fogo. Dona Maria correu de volta ao vilarejo e contou o que tinha visto. Alguns acreditaram. Outros disseram que era imaginação, que o trauma do incêndio ainda estava afetando todo mundo. Mas na semana seguinte, mais pessoas relataram ter visto a mulher de preto. Sempre no fim de tarde, sempre caminhando pela estrada, sempre seguida pela sombra, e sempre indo na mesma direção, em direção às ruínas da Casa Machado. Foi seu Zé do Armazém, movido pela curiosidade e pela necessidade de provar que não havia mais nada de errado naquele lugar, quem decidiu explorar as ruínas com mais cuidado. Uma manhã, 2 semanas após o incêndio, ele foi até lá com uma pá e um facão, determinado a derrubar o que sobrara das paredes e limpar completamente o terreno. Mas quando começou a trabalhar, descobriu algo que ninguém tinha percebido antes. Parte da fundação da casa ainda estava intacta, e havia uma estrutura que não tinha sido completamente destruída pelo fogo. Uma estrutura de pedra, coberta pelos escombros. Era o cômodo trancado, o quarto que o coronel nunca deixava ninguém entrar. A porta de ferro ainda estava ali, coberta de fuligem, mas intacta. Estava trancada por fora com um cadeado grosso, do tipo que é usado em cofres. Seu Zé tentou forçar com a pá, mas o cadeado não cedeu. Foi buscar uma marreta. Quando finalmente conseguiu quebrar o cadeado e abrir a porta, o que encontrou o fez recuar imediatamente. O interior do cômodo estava completamente intacto. Não havia marcas de fogo, nem de fumaça. Era como se o incêndio não tivesse chegado ali. As paredes estavam limpas, pintadas de um branco que ainda brilhava. E no centro do pequeno cômodo havia uma mesa. Sobre a mesa, arrumados com cuidado, havia dezenas de objetos. Fotografias, mechas de cabelo amarradas com fitas, peças de roupa, cartas. E no centro de tudo, um livro grosso, com capa de couro escuro, aberto numa página específica. Seu Zé se aproximou devagar, segurando um lenço contra o nariz. Mesmo sem fogo, havia um cheiro naquele lugar. Um cheiro doce e enjoativo de flores podres e algo químico. As fotografias eram todas da mesma pessoa, uma mulher jovem, bonita, sorrindo em poses diferentes. Mas não era Efigênia, era outra mulher, alguém que seu Zé não reconheceu. No verso de uma das fotos, escrito com uma caligrafia nervosa, dizia: Helena, 1887, você voltará para mim. Então, seu Zé entendeu. Efigênia não tinha sido a primeira. O coronel já tinha feito isso antes. Já tinha tentado trazer alguém de volta. E quando olhou melhor para as outras fotografias, viu que eram de mulheres diferentes. 5 mulheres ao todo. Todas com a mesma inscrição no verso. Todas com datas diferentes. E todas mortas. O livro aberto era um grimório. Um livro de rituais proibidos, escrito numa mistura de português antigo, latim e símbolos que seu Zé não conseguia entender. Mas a página aberta mostrava um diagrama, um círculo com símbolos ao redor, instruções escritas em vermelho e no centro, desenhado com tinta preta, uma figura humana. Abaixo do diagrama, uma frase em latim. Seu Zé não sabia latim, mas Padre Severino, quando viu depois, traduziu: o amor verdadeiro transcende a morte. Para cada alma que retorna, uma alma deve permanecer. O laço nunca se rompe. A porta, uma vez aberta, nunca se fecha. Seu Zé fechou o livro rapidamente e saiu daquele cômodo. Chamou o Padre Severino e seu Romão. Os 3 concordaram que aquele lugar precisava ser destruído completamente. Cavaram fundo,
Quebraram a mesa, queimaram o livro, as fotografias, tudo. Encheram o cômodo de sal grosso e terra benta. Construíram um muro de pedra sobre aquela entrada, selando-a completamente. E nunca mais falaram sobre o que tinham encontrado. Mas o conhecimento daquilo mudou tudo, porque agora eles sabiam a verdade. Efigênia não tinha apenas trazido o coronel de volta. Ela tinha completado um ritual que o coronel vinha tentando fazer há décadas. Um ritual que exigia sacrifício, um ritual que não tinha fim. E agora, a porta que Efigênia tinha aberto naquela noite nas Furnas estava escancarada. As semanas se passaram. O vilarejo tentou voltar ao normal. As pessoas evitavam falar sobre a Casa Machado, evitavam passar perto das ruínas e, principalmente, evitavam sair de casa depois que escurecia. Mas a cada noite, às 3 da madrugada, o sino continuava tocando. Só que agora não eram mais 3 badaladas. Na primeira semana após o incêndio, o sino tocou 4 vezes. Na segunda semana, 5 vezes. Na terceira semana, 6 vezes. E a cada nova badalada, algo acontecia no vilarejo. Quando o sino tocou 4 vezes pela primeira vez, o velho Sebastião, que vivia sozinho na casa perto do riacho, desapareceu. Encontraram a casa aberta, a comida ainda na mesa, mas nenhum sinal dele. Procuraram por dias, nunca encontraram o corpo. Quando o sino tocou 5 vezes, foi a vez de Dona Eulália, a costureira. Ela saiu para buscar água no poço e não voltou. Acharam o balde dela caído no chão, a água derramada, mas ela tinha sumido como fumaça. E quando o sino tocou 6 vezes, o pequeno João, filho do vaqueiro, de apenas 8 anos, foi encontrado andando pela estrada no meio da madrugada, descalço, em estado de choque. Quando conseguiram fazê-lo falar, ele disse apenas uma coisa. A mulher de preto me chamou. Ela disse que tinha mais gente lá. Disse que estava esperando por mim. Mas eu corri muito. Padre Severino tentou benzer o sino, tentou amarrar a corda, tentou até trancar a porta da capela. Nada funcionava. O sino continuava tocando, sozinho, toda a madrugada. Foi seu Romão quem finalmente explicou o que estava acontecendo. Cada vez que o sino toca uma vez a mais, ele disse aos homens reunidos na frente da igreja, é porque mais um foi pego. Efigênia abriu a porta, mas não foi só o coronel que voltou. Outras coisas vieram junto, e essas coisas estão com fome de vida, com fome de almas. Mas como a gente para isso? Perguntou seu Zé do Armazém, a voz desesperada. Seu Romão balançou a cabeça lentamente. Não sei se dá para parar. A única pessoa que poderia fechar a porta era quem abriu. E Efigênia, Efigênia queimou junto com a casa. Ou pelo menos era o que a gente achava. A visita às ruínas. Foi quando Pedro, o filho do ferreiro, que tinha fugido correndo no dia em que entraram na Casa Machado, tomou uma decisão. Estava cansado de ter medo. Cansado de ver o vilarejo sendo devorado lentamente por algo que não entendia. Numa noite de lua cheia, armado apenas com uma lamparina e um crucifixo que tinha pertencido à sua avó, Pedro foi até as ruínas da Casa Machado. O lugar estava ainda pior do que na última vez que alguém tinha ido lá. A vegetação ao redor tinha morrido completamente. Não havia mais insetos, nem pássaros, nem nada vivo num raio de 50 metros das ruínas. E no centro dos escombros, algo novo tinha aparecido. Uma mesa. Não era a mesma mesa que tinha estado na sala de jantar do coronel. Era uma mesa feita de pedra que parecia ter surgido do próprio chão. E sobre ela, ardendo com uma chama que não tremeluzia apesar do vento, havia uma vela. Uma única vela vermelha, iluminando os escombros com uma luz que machucava os olhos de olhar. Pedro se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Ao redor da mesa, desenhado no chão com o que parecia ser cinzas, havia um círculo. E dentro do círculo, símbolos.
os mesmos símbolos que seu Zé tinha visto no livro do coronel. E então Pedro viu algo que o fez parar. Havia 2 cadeiras ao redor da mesa, e nas cadeiras 2 figuras sentadas. A primeira era Efigênia, ou o que restava dela. Ainda vestia o vestido preto de luto, mas o vestido estava em frangalhos, queimado em vários lugares. O rosto estava coberto pelo xale, mas através do tecido translúcido, Pedro podia ver os contornos do que havia embaixo. Contornos que não eram mais totalmente humanos. A segunda figura estava de costas para Pedro. Vestia um terno rasgado. E mesmo sem ver o rosto, Pedro sabia quem era. As 2 figuras estavam completamente imóveis, como estátuas. Mas então, lentamente, a cabeça de Efigênia começou a se virar. Virou-se num movimento suave, contínuo, até que estava olhando diretamente para Pedro, e sob o xale, onde deviam estar os olhos, havia apenas 2 cavidades vazias que brilhavam com uma luz vermelha fraca. E então ela falou. A voz era múltipla, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Você veio, finalmente alguém veio. A mesa está posta, estamos esperando. Sempre esperando. Quer sentar, quer dançar, quer ficar? Pedro não conseguiu se mover. Seus pés pareciam presos ao chão. A figura de Efigênia começou a se levantar da cadeira. O movimento errado, desarticulado, como se seus ossos tivessem quebrado e sido remontados de forma incorreta. Ele voltou para mim, ela continuou, a voz agora mais alta, quase cantando. Ele nunca vai me deixar de novo. E agora há outros que voltaram, outros que querem voltar, tantos outros. A porta está aberta, sempre aberta. Você quer ver? Quer ver todos eles? Foi quando a segunda figura se moveu. O coronel, ou o que tinha sido o coronel, começou a se virar também. E quando Pedro viu o rosto, ou o que restava dele, começou a gritar. Não era um rosto, era uma cavidade. Uma abertura negra onde o rosto deveria estar, e dessa abertura vinham sons, sussurros, dezenas deles, centenas, vozes pedindo ajuda, vozes gritando, vozes chorando. Pedro finalmente conseguiu se mover. Correu mais rápido do que tinha corrido em toda a sua vida, tropeçando nos escombros, arranhando as mãos e os joelhos, mas não parando, não se atrevendo a olhar para trás. Mas mesmo enquanto corria, podia ouvir atrás de si o som de algo se arrastando. E a voz de Efigênia, agora transformada em um coro de vozes gritando, Volte! Volte! A mesa está posta! Estamos esperando! Sempre esperando! Pedro não parou de correr até chegar em casa, trancar todas as portas e janelas e se esconder debaixo da cama como uma criança. Na manhã seguinte, quando finalmente teve coragem de sair, encontrou algo na porta de sua casa que o fez ter certeza de que nunca mais voltaria àquele lugar. Uma fita vermelha, amarrada num laço perfeito, pendurada na maçaneta. O vilarejo entrou em pânico depois que Pedro contou o que tinha visto. Famílias inteiras começaram a fazer as malas, preparando-se para abandonar Pedra Moura. O padre disse que iria pedir ajuda ao bispado. Seu Romão desapareceu por 3 dias, voltando com olheiras profundas e tremendo das mãos. Tem apenas uma solução, ele finalmente disse, reunindo os poucos que tinham ficado. Alguém precisa aceitar o convite. Como assim? Seu Zé do Armazém perguntou. Alguém precisa sentar à mesa, aceitar o convite de Efigênia e então, de dentro do círculo, fechar a porta. É o único jeito. Alguém que ainda está vivo, que ainda tem vontade própria, pode fazer o que Efigênia não fez, pode fechar a porta de dentro. E o que acontece com quem fizer isso? Seu Romão não respondeu imediatamente. Apenas olhou para o chão. Fica. Para sempre. Tem que alguém ficar do outro lado, segurando a porta fechada. É o preço. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então uma voz se levantou. Eu faço. Era Padre Severino. Padre, não! Dona Lourdes gritou. Eu sou o pastor destas ovelhas.
Padre Severino disse, a voz firme: é minha responsabilidade protegê-las. E se este é o único jeito, então é o que deve ser feito. Tentaram convencê-lo a mudar de ideia, tentaram encontrar outra solução, mas Padre Severino estava decidido. Naquela noite, ele foi até as ruínas. Levou consigo apenas uma Bíblia, um rosário e um crucifixo de prata que tinha sido de sua mãe. Seu Romão o acompanhou junto com seu Zé e Pedro, que queria se redimir da covardia que sentia. Quando chegaram às ruínas, a mesa ainda estava lá, a vela ainda ardia, e as duas figuras ainda estavam sentadas, esperando. Padre Severino entrou no círculo. Efigênia e o coronel se viraram simultaneamente para olhar para ele. E então, pela primeira vez, Efigênia sorriu. Um sorriso genuíno, quase humano. Finalmente, ela sussurrou. Finalmente alguém aceitou o convite. Padre Severino puxou a terceira cadeira que tinha aparecido misteriosamente ao lado da mesa e sentou-se. Abriu a Bíblia e começou a ler. Não eram os salmos normais. Eram outras palavras em latim antigo que seu Romão tinha lhe ensinado. Palavras de fechamento, palavras de selagem. A vela começou a tremeluzir. O ar ficou pesado. E então, uma por uma, outras figuras começaram a aparecer ao redor da mesa. Figuras translúcidas, espectros de pessoas que tinham sido levadas. Dona Eulália, velho Sebastião e outros, dezenas de outros, rostos que ninguém reconhecia, de épocas que ninguém lembrava. Todos eles foram atraídos pela mesa. Todos eles se sentaram nas cadeiras que apareceram para acomodá-los. E Padre Severino continuou lendo. As palavras ficaram mais rápidas, mais urgentes. O vento começou a soprar forte, levantando poeira e cinzas. Os espectros começaram a gritar, tentando se levantar, tentando escapar. Mas Padre Severino não parou. E então, com uma última palavra, ele fechou a Bíblia com força. Houve um clarão de luz tão intenso que os três homens que esperavam do lado de fora do círculo tiveram que cobrir os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu e eles conseguiram olhar novamente, a mesa tinha desaparecido. As figuras tinham desaparecido e Padre Severino tinha desaparecido. Tudo o que restava era o círculo desenhado no chão. E no centro do círculo, uma única cruz, feita da prata do crucifixo que o padre tinha levado, fincada profundamente na terra. O sino da capela, que tinha estado tocando todas as noites, ficou em silêncio. Os anos se passaram. Pedra Moura lentamente voltou ao normal. A vegetação ao redor das ruínas começou a crescer novamente. As pessoas voltaram. A vida continuou. Mas todos sabem que há lugares onde não se deve ir, especialmente à noite. As ruínas da Casa Machado ainda estão lá. Ninguém constrói nada naquele terreno. Ninguém se atreve a remover os escombros. E, principalmente, ninguém toca na cruz de prata que está fincada no chão. Porque todos sabem que Padre Severino ainda está lá. Não aqui, não do nosso lado, mas do outro lado da porta, segurando-a fechada com sua fé e sua vontade. Para sempre. E nas noites de lua minguante, quando o vento sopra certo, ainda dá para ouvir algo. Não é mais o sino, não são mais os gritos, é um som de reza, baixinho, quase imperceptível. O som de alguém rezando sem parar, sem descanso, por toda a eternidade, mantendo a porta fechada, mantendo todos nós seguros. E se você for corajoso ou tolo o bastante para chegar perto das ruínas nessas noites, vai ver algo mais. Às vezes, entre os escombros, sobre os restos da fundação, aparece uma luz fraca. Não é a luz de uma lamparina ou de uma lanterna. É uma luz diferente, pálida, fantasmagórica. E se você olhar com atenção, vai ver que a luz vem de uma vela. Uma única vela vermelha, ardendo sobre o que parece ser uma mesa de pedra. E ao redor da mesa, se os seus olhos conseguirem se ajustar à escuridão, você vai ver sombras. Sombras sentadas, esperando, sempre esperando. Porque a porta pode estar fechada, mas do outro lado
A mesa ainda está posta, e Efigênia ainda está lá, com seu amor eterno e sua obsessão que transcendeu a morte, ainda esperando, ainda chamando, ainda sussurrando para qualquer um que se aproxime demais. Venha, sente-se, fique conosco. A mesa está posta. Estamos esperando por você. Sempre estivemos esperando. E o pior de tudo, dizem que cada vez que alguém some em Pedra Moura, sem deixar rastro, sem explicação, a cruz de prata afunda um pouco mais na terra. Como se o peso do outro lado estivesse ficando maior, como se mais gente estivesse sendo adicionada à mesa. Como se lentamente, ano após ano, século após século, a porta estivesse sendo forçada novamente. E quando a cruz finalmente afundar completamente, quando ela desaparecer sob a terra e não houver mais nada segurando a porta, bem, ninguém quer pensar no que vai acontecer naquele dia, mas todos em Pedra Moura sabem que esse dia vai chegar, porque o amor de Efigênia era eterno, e as coisas eternas nunca descansam, nunca param, nunca morrem. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe seu like para que eu possa trazer mais histórias como essa, da Viúva Machado. Até a próxima!